uso da inteligência artificial é alvo de debates em vários países há algum tempo. A discussão se concentra na linha tênue entre os avanços na segurança pública e a restrição da liberdade e da privacidade dos cidadãos. O Parlamento Europeu aprovou um projeto para regulamentar o uso de inteligência artificial na União Europeia, o que significa o início de uma negociação delicada com os representantes dos 27 países do bloco. A norma, aprovada com 499 votos favoráveis, 28 contrários e 93 abstenções, vai regulamentar a inteligência artificial de acordo com o nível de risco. Quanto maior for considerado o perigo para os direitos ou para a saúde das pessoas, maiores vão ser as obrigações dos sistemas tecnológicos. A lista de risco inclui as ferramentas em infraestruturas críticas, como educação, recursos humanos, segurança pública e gestão da migração, como explica a presidente do Parlamento Europeu. Ao avançar, vamos precisar de limites claros e constantes para a inteligência artificial. E aqui é algo que não vamos abrir mão. Qualquer avanço tecnológico precisa andar lado a lado com nossos direitos fundamentais e valores democráticos. Pela norma aprovada, a União Europeia vai poder autorizar o uso dos dispositivos de inteligência artificial para reconhecimento facial, como apoio no combate ao crime. Mas os detalhes específicos ainda devem ser negociados com os países do bloco. Inclusive, o Papa Francisco pediu à comunidade internacional que seja adotado um tratado vinculante para regular o uso da tecnologia e insistiu na importância da ética pelos graves riscos ligados aos avanços tecnológicos. No documento, o pontífice refletiu sobre o sentido do limite e afirma que o ser humano corre o risco, na busca da liberdade absoluta, de cair na espiral de uma ditadura tecnológica. Ele também afirmou que a inteligência artificial, que será cada vez mais importante, pode ser usada para as campanhas de desinformação, interferência nos processos eleitorais e influenciar as decisões dos indivíduos. O Papa celebra as conquistas extraordinárias da ciência e da tecnologia, ao mesmo tempo em que avalia que elas colocam nas mãos do homem um vasto leque de possibilidades, algumas das quais representam um risco para a sobrevivência humana e um perigo para a casa comum. A IA nada mais é do que uma ferramenta capaz de aprender e aprende muito rapidamente. Tem uma capacidade de aprendizado muito elevada. Mas ela precisa ser bem treinada. Se a gente treina ela de forma equivocada, ela aprende errado e faz coisas erradas. Então, o treino da inteligência artificial é o que realmente diferencia o resultado encontrado. E além do treino, é o nível de controle que a gente aplica para que se tenha o resultado dentro de níveis aceitáveis e responsáveis, para que a gente não tenha um resultado diverso daquilo que a gente espera. Se a gente usar a IA por IA, certamente nós podemos correr risco de ter os resultados mais impensáveis, né? A segurança é necessária para que a gente possa ter a IA realmente atuando a nosso favor. Gary Marks, professor de Nova York, nos Estados Unidos, considerado também uma das maiores vozes sobre esse assunto na atualidade, fala que os sistemas de inteligência artificial não são bem controlados e que ainda não é uma situação terrível, mas as pessoas estão dando mais poderes a eles. Acho que ainda há muitas vantagens, mas no curto prazo sinto que não estamos prontos e haverá alguns danos ao longo do caminho e realmente precisamos melhorar nosso jogo aqui. Temos que descobrir, criar uma regulamentação séria. Temos que descobrir coisas provavelmente mais técnicas para tornar a IA mais confiável. Nada está sob controle e seu avanço é cada vez mais rápido e se faz importante para toda a sociedade. Ainda no âmbito da segurança, a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser usada para monitorar redes sociais e detectar posts que possam indicar um plano de ataque terrorista. Sem o uso controlado do AI, criminosos, terroristas, ditadores e empresas sem moral ou ética podem comprometer a nossa sociedade. Devemos criar leis de uso
licenças para profissionais habilitados e responsáveis por cada trabalho colocado no mercado. Como no início da fabricação de carros, fomos obrigados a cada pessoa que fosse dirigir ter sua licença e ser responsável pelo seu ato. Com o AI, isso deve ser ainda mais restrito, pois as possibilidades são ilimitadas. Tem muito criminoso na Dark Web. Se você pegar hoje qualquer uma dessas IAs que estão em uso com a gente, elas têm cada vez mais travas de segurança para a gente não poder fazer nada antiético. O que acontece? Tem hacker que é super conhecedor, expert. Na Dark Web, eles estão usando essas ferramentas, tirando as travas, para ela ajudar eles a cometerem crime. Então, ela tem esse potencial. Tem alguém por detrás? Tem alguém por detrás. Não é ela sozinha que está indo lá cometer crime. Mas se você concorda que se você amplia a sua inteligência para cometer crime, eu tenho um exemplo de 2018. Eu estava num evento do MIT no Vale do Silício, e aí eu vi um russo trazendo um exemplo lá na Rússia, na época, de um chatbot que eles estavam treinando, e aí ele perguntou para testar a parte de ética, eu queria assaltar um banco. Aí o chatbot responde assim, que ótimo, eu te ajudo a assaltar um banco. Aí ele fala, qual é o melhor para eu assaltar, que tem menos segurança e que eu consigo o resultado? Aí ele fala, na rua tal, um banco de verdade. Aí depois ele fala, você me ajudaria? Ele falou, vou com você até o fim do mundo. Numa coisa que ele estava fazendo a coisa correta, no sentido de que ele estava te ajudando, mas uma coisa totalmente errada no sentido de sociedade. Então, quando você pensa nisso, essa utilização sem as travas é feita na Dark Web. Agora, na Dark Web, a gente tem muitas outras utilizações de outros sistemas, não é só IA, sendo bastante nociva para a sociedade. Não é só vazamento, é venda de armas, venda de coisas, assim, é melhor a gente nem falar, mas coisas muito ruins para a sociedade. Em todos os segmentos, a inteligência artificial atua ou mais tímida ou no seu estágio mais complexo. Uma mostra de que essa ciência está em todos os lugares é no caso da busca por soluções que auxiliem a administração pública na jornada da transformação digital dos seus serviços, que tem sido um dos grandes alvos dos municípios brasileiros. Quando o assunto é demanda das procuradorias municipais e estaduais, o objetivo é agilizar o tempo dos procuradores, para que possam dar maior atenção aos assuntos mais estratégicos. É o que explica Ézio Cunha, especialista em inteligência artificial, que conta que a ferramenta tem transformado a realidade de muitas cidades pelo país. Nós, na Atos Procuradoria Digital, já investimos há pouco mais de 5 anos em uma solução destinada para procuradorias municipais e estaduais, uma solução que nasceu pensada para resolver o dia a dia do procurador, em especial naquelas ações repetitivas que tomam o tempo do procurador e que poderia ser destinado para uma atividade mais intelectual. Para tanto, para também tangibilizar, porque muito se fala de inteligência artificial e durante muito tempo se ficou no mundo muito mais acadêmico. Há pouco tempo a gente observa um boom da IA para questões práticas, operacionais que dão resultado efetivo. E nós na Atos, a gente sempre buscou trazer efetividade. Então a gente buscou parcerias com players de mercado. Na oportunidade fizemos parceria com a IBM Watson. Trouxemos inteligência artificial na prática treinada para a realidade das procuradorias. E hoje nós temos uma solução que já em uso em algumas procuradorias estaduais e municipais consegue trazer efetividade na leitura e interpretação de citações, intimações, que são um meio como as procuradorias são intimadas, são chamadas para falar num processo. O sistema é capaz de ler, interpretar aqueles despachos, interpretar o que o processo está tratando, os temas que ele está versando, e a partir de uma inteligência artificial treinada para tal, ele avalia o caso concreto e muitas vezes consegue já produzir peças, produzir conteúdo que apoie o procurador na sua manifestação. O diretor executivo revela que a plataforma também proporciona maior transparência e facilidade de acesso às informações e processos por ser integrada a outras soluções. Nós temos diversos tratamentos que também são possíveis por conta de integrações externas. Posso aqui elencar
O sistema se integra com a Receita Federal. Se é uma empresa, ela está ativa, ela foi baixada, ela é uma empresa que teve uma sucessão. Informações obtidas junto à Receita Federal são cruzadas aqui no sistema. Informações da base dos Correios, informações da Secretaria da Fazenda para verificar se o débito que eu estou tratando ele está em aberto, já foi parcelado, foi quitado, está suspenso. Integração com os próprios tribunais, e aqui a gente destaca Tribunal de Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, os tribunais superiores também, e outras bases de dados que possam ser disponibilizadas pelo Estado. Com essas informações integradas, a gente consegue automatizar muito. Então, hoje no município de Joinville, por exemplo, esse fluxo ele permite identificar se uma execução fiscal que visa cobrar, por exemplo, um IPTU que não foi quitado no tempo oportuno, ela foi ajuizada e o devedor não foi encontrado no endereço que eu tinha, automaticamente o sistema já verifica junto à Receita Federal um novo endereço, propõe uma citação naquele endereço que eu encontrei. Se o devedor for encontrado naquele endereço, a nossa inteligência artificial já consegue automaticamente identificar esse caso e elabora já um pedido de penhora na conta bancária daquele devedor e o magistrado, na sequência, já dá o encaminhamento necessário, esse dinheiro é bloqueado e os cofres públicos recebem esse valor de forma simplificada. Isso num processo natural, normal, sem a inteligência artificial, vamos pensar assim, demoraria meses e meses, sendo rápido, meses e meses. Com o uso dessa inteligência artificial, considerando que também o judiciário está adotando cada vez mais isso começa a gerar em dias. Então a gente está falando de processos que vão tramitar cada vez mais rápidos, porque as duas instituições estão se preparando para tal. E já estão, como eu coloquei antes, né, nesse momento se preocupando com isso, e não para o futuro, isso é para o atual. O sistema opera na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e mostra resultados significativos. Essa essência que nós trouxemos aí para Atos, ela trouxe uma realidade que até pouco tempo atrás era impensável nas procuradorias. Até pouco tempo atrás, o que se observava era os procuradores atuando e alocando sua energia, muito dessa energia, para atividades repetitivas que só oneram o trabalho do procurador e não trazem um resultado prático. Aos poucos, o que a gente observa agora com o uso dessa tecnologia é realmente uma otimização cada vez maior do tempo de trabalho do procurador, uma maior efetividade também e também uma padronização das manifestações da instituição, porque a partir do uso da inteligência artificial a gente consegue também padronizar a forma como a instituição pensa a respeito de cada tema e as manifestações elas seguem uma coerência entre elas. O que conseguimos ver é que por todos os lados estamos caminhando com a inteligência artificial, até mesmo em setores que não imaginávamos. De uma forma exponencial e cada vez mais impactando diversos segmentos. E se a gente não tem na nossa instituição uma preocupação de buscar já o uso adequado da inteligência artificial, certamente nós viveremos um colapso dentro de pouco tempo. Não é algo mais opcional, não é algo mais voluntário, é obrigatório. As instituições que não pensarem em inteligência artificial já, não para o futuro, é já, né, certamente elas entram em colapso em 1, 2, 3 anos, porque a IA ela está vindo com uma força muito grande, exponencial, em diversos segmentos. Ela engloba um todo e traz até um certo sentimento assustador que parece controlar tudo ao nosso redor. A inteligência artificial ela consegue aprender muito rápido. Esse é o diferencial dela, né? É uma rede capaz de captar informações e aprender muito rapidamente. Depende do que eu entrego para ela. Se eu entrego coisa boa, ela vai aprender coisa boa. Entrego coisa ruim, ela vai aprender coisa ruim. Não diria que ela vai conseguir superar o que um humano faz, né? Mas ela caminha numa velocidade muito elevada. Então, e os algoritmos criados cada vez
eles avançam mais nesse sentido de ter um resultado muito mais aprimorado, e os treinos realizados. Tudo depende do que a gente consegue submeter para treino da inteligência artificial. Cada vez mais existem modelos matemáticos que permitem que a IA seja utilizado com uma eficácia fantástica para as finalidades distintas, né? Seja para ler um texto, interpretar um texto, sugerir uma ação, seja para poder reconhecer uma pessoa numa imagem, que é algo já muito consolidado, seja para poder editar um vídeo, né, e dar um resultado que parece tão real que vai gerar problemas com certeza, né? Isso muda o cotidiano e começa a assustar as pessoas mesmo, né? Mas veio para ficar. Se a gente não pensar agora em como conviver com isso e de alguma forma ter um regramento de uso, que já existem ações nesse sentido para tentar controlar um pouco, mas é algo que veio para ficar. Não imagino que seja possível a gente imaginar que isso seja agora assim uma opção e algo futurístico, né? É do momento atual, não vai substituir um ser humano, mas caminha numa velocidade muito assustadora mesmo. E essa ciência nunca esteve tão presente na economia como hoje em dia, sendo que ela possibilita a oferta de produtos ou serviços com uma maior personalização aos clientes. Não há dúvida que existe uma transformação ocorrendo nas empresas quando a gente fala na utilização de inteligência artificial. Se por um lado é possível que produtos e serviços sejam personalizados para pessoas físicas e muitas vezes para empresas em vários ramos, tanto no varejo quanto no atacado, existe uma outra possibilidade, que é o uso da inteligência artificial para criar novos produtos e serviços que muitas vezes aquelas empresas ou consumidores finais já têm um desejo, mas na prática não sabem como expressá-lo. Então, os dados de inteligência artificial são fortes o suficiente para dar indicações muito precisas, até mesmo como se fossem pesquisas avançadas na cabeça dos seus consumidores, e ofertar produtos e serviços não só personalizados, mas muitas vezes novos produtos. E isso cria um novo nicho de mercado. Para o economista Igor Lucena, a inteligência artificial oferece bons recursos de avaliação e automação, que são úteis ao identificar padrões e entregar informações de forma precisa e objetiva. Podemos caracterizar a automação por meio da inteligência artificial como uma espécie de revolução industrial 4.0. Ou seja, a partir daí, as empresas, sejam elas indústrias ou até mesmo no ramo de serviços, começam a fazer uma mudança, transferindo uma grande quantidade de trabalhadores, muitas vezes com serviços braçais, para uma quantidade menor de trabalhadores, mais específicos, mais produtivos, muitas vezes com mais rentabilidade e uma remuneração melhor, mas que, por outro lado, conseguem ser mais assertivos na criação, formatação e venda de produtos e serviços para os seus clientes. Isso, de uma certa maneira, tem a possibilidade de aumentar as margens de lucros das empresas, o que é muito benéfico quando a gente fala que precisamos ter para as empresas brasileiras mais competitividade, empresas que possam concorrer não só no Brasil, mas também fora dele. Por outro lado, há um grande questionamento que deve ser colocado em pauta, que é como vamos fazer com que trabalhadores que não estão aptos a trabalhar com inteligência artificial, não apenas na sua programação, mas muitas vezes no seu uso, como essas pessoas vão conseguir se requalificar para estar no mercado de trabalho. Então, são questionamentos reais que existem hoje, porém, na prática, quando a gente fala do uso correto de inteligência artificial e da assertividade com os clientes, é muito prático. E, de fato, as empresas que não utilizarem esses produtos vão ficar de fora de novos mercados. Por outro lado, no mercado financeiro, muitos especialistas têm discutido a necessidade de se estabelecer diretrizes claras e de se realizar auditorias regulares nos sistemas de inteligência artificial,
aplicados a serviços financeiros para garantir a segurança e a equidade das decisões tomadas pelas máquinas. Um dos pontos fundamentais e também arriscados quando a gente está falando de inteligência artificial é que, por ser um sistema que é programado por humanos e muitas vezes ele tem um foco muito forte na objetividade e também na melhora de indicadores, em vários casos, principalmente no mercado financeiro, nos RHs e em algumas decisões de análises de dados e muitas vezes em escolhas de investimentos em setores específicos, existem elementos que não são colocados dentro dessa equação. Então, quando a gente está falando de equidade, de uma análise risco-retorno que pode envolver a capacitação profissional, análise com contratação de minorias ou até mesmo o cuidado com o meio ambiente, porque muitos desses fatores são subjetivos e muitas vezes difíceis de serem colocados em equações lineares ou dentro de uma programação, isso pode criar problemas quando uma sociedade, uma empresa, um mercado financeiro ou até mesmo o setor público se dispõe a utilizar inteligência artificial sem uma regulação ou sem uma capacidade de análise por meio de pessoas reais dentro desse setor. Nesse sentido, na Coreia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros tem um sistema de verificação para modelos de pontuação de crédito movidos por inteligência artificial e apresentou diretrizes de segurança para o uso da tecnologia, com o objetivo de criar um ambiente estável para o uso dessa ciência. Muitas das ferramentas que estão sendo utilizadas por inteligência artificial no mercado financeiro podem sim dar excelentes retornos. Ou seja, eles utilizam Big Data, informações para tentar fazer o que todos os grandes gestores tentam: minimizar riscos e aumentar retornos. Obviamente, isso pode incorrer em erros, como por exemplo, a tentativa de concentrar muitos ativos em uma carteira pequena, ou seja, você esquecer um ponto importante que é a diversificação, focando apenas na maximização de retornos. Por outro lado, existem diretrizes que podem não levar em conta elementos geopolíticos. Então, mercados que podem estar dando um excelente retorno para os investidores, mas com risco muito alto que não está precificado dentro das diretrizes da inteligência artificial. Por isso, várias nações, principalmente na Ásia, que utilizam de uma maneira muito forte a inteligência artificial, procuram de alguma maneira criar elementos que sejam capazes de desmistificar essa ação, ou seja, a probabilidade de incorrer em válvulas de risco ou sistemas que fazem com que não seja tão radical as decisões de inteligência artificial. Isso mostra que os riscos da inteligência artificial ainda são existentes e podem sim existir não só no mercado financeiro, mas no desenvolvimento de armas bélicas e até nas decisões sociais. Por isso, acredito que nações como Coreia do Sul e Japão, que utilizam a inteligência artificial para suas escolhas no mercado financeiro, tentam criar elementos para tornar eles mais seguros para o uso comum dos seus usuários em bancos e também dentro de carteiras de investidores. Sem dúvidas, a inteligência artificial veio para ficar e nos desafia a ampliar nosso nível de conhecimento em todos os viés do cotidiano.